farmácia, ensino fundamental completo, técnico em eletromecânica e mecatrônica e habilitação na categoria D, mecânico de motocicleta com experiência, ensino fundamental completo e habilitação nas categorias A e B, consultor comercial com experiência e ensino médio completo, analista de tecnologia da informação com CNH, condução própria e superior completo em TI e empregada doméstica com experiência. Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer ao Pátio Limeira, localizado na Rua Tiradentes, 1366, no centro, no edifício Pátio Office, anexo ao Shopping Pátio Limeira, com carteiras de trabalho, RG, CPF e número do PIS ativo. O atendimento segue até às 4 da tarde. Ouça e veja a programação da educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. Meio-dia e mais um minutinho. Meio-dia e um minutinho. Ponto final. Tá até atrasado hoje. Ufa. Até que enfim, ponto final na Voz do Povo. Para começar o colóquio que está começando atrasado hoje, Caio Bortolano. Não demora, boa tarde. Vou saudar as pessoas aqui no colóquio dizendo boa noite. Não, mas hoje, né? Hoje o programa com foi... a meios do senhor Ivan Schutzer cumprir o que nós combinamos. Não foi. Não respeitar o horário. É a dinâmica do nosso trabalho. Você vê. Você quer um relógio de presente de aniversário? Não, deixa eu explicar. Eu vou a Cleide Joalheria. Deixa eu me explicar. Da querida Cleide Bardini. Eu vou lá e compro um relógio para você. Te dou um relógio de presente? Eu não uso. Eu gosto de relógio, mas não uso. Quem está nos assistindo agora é o pastor Newton, vereador, que também gosta de relógio. Mas ele usa. Ele gosta e usa relógios. Então, tem relógios muito bonitos. Eu gosto de relógio, mas eu não uso. Pastor Newton, vereador. Você sabe que relógio, uma vez eu ganhei eu estava falando do meu pai para você agora aqui, eu ganhei uma vez, o primeiro relógio que eu ganhei na minha vida foi do meu pai. Meu pai tinha um Mido, um baita de um relógio suíço, rapaz do céu, lindo. O relógio do meu pai era lindo e eu vivia namorando aquele relógio dele. Um dia, em frente à igreja de São Cristóvão, ali na Avenida Tiradentes, na capital de São Paulo, em frente à igreja de São Cristóvão, nós estávamos na calçada da igreja de São Cristóvão, do outro lado, a Estação da Luz. Eu não sei porque cargas d'água, naquele dia ele tirou o relógio e me deu. Falou, Tó, esse relógio é seu. Um Mido. Coisa mais linda. Você guarda o relógio até hoje? Não. Eu era um moleque, poxa. Eu acabei perdendo aquele relógio, quebrando aquele relógio, perdendo aquele relógio. Eu fiquei com raiva, eu nunca mais quis relógio na minha vida, porque eu pensei comigo, se eu for ter um relógio um dia na minha vida, eu tenho que ter um melhor que o Mido. Menos do que o Mido eu não aceito. Aliás, você e ele, e os seus irmãos e a sua família viveram numa São Paulo em que ainda dava para andar com o relógio no pulso, né? Verdade. Não, isso aí é um tempo bem lá atrás. Mas eu estava dizendo do atraso... Eu hoje não me aventuro a andar em São Paulo com relógio no pulso. Quando eu vou a São Paulo, eu vou sem relógio. Então, mas eu estava falando para você do atraso. 5 minutos antes de começar o programa, a assessoria de imprensa da Prefeitura liga dizendo que o Daniel de Campos, eles pretendiam trazer o diagnóstico. Eu posso levar o Daniel de Campos aí para falar isso. Mudaram os planos. Da multa, Falei, mudaram pode, os planos. Nós não temos problema, cara. Eu falei isso aqui para o Daniel, aqui com o Daniel aqui. O advogado Daniel de Campos, que é o secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura, eu falei para ele, nós não temos problema nenhum em falar com quem quer que seja da Prefeitura, né? Desde o diretor do departamento, o funcionário, ou ao prefeito Mário Botion, nós não temos problema nenhum em falar com ninguém. Aliás, a gente faz questão de falar com o pessoal da Prefeitura. Faz questão. Muitas vezes a Prefeitura é que impõe restrições, que impõe dificuldades para nós falarmos com alguém da Prefeitura. Como hoje. Hoje ofereceram ao secretário.
Pô, não quer falar com o secretário? Quero. Poxa, Essa relação não é... As pessoas querem saber o que a prefeitura está pensando desse negócio aí. Essa relação não é saudável para o jornalismo do lado de cá do balcão e do lado de lá do balcão. O Carlos Quinelato, naturalmente, é seu papel, enquanto assessor de comunicação da prefeitura, cavar pautas. E nós, você tem toda a razão, nós temos portas abertas, Ivan. Quem quer que seja. Nós ouvimos, nós temos aqui, de certa maneira, pois não. Deixa eu te interromper. Estou recebendo aqui 2 mensagens pelo WhatsApp da educadora. Pessoal lá do Belinho Meto dizendo que o helicóptero da polícia está sobrevoando lá, perguntando se a gente sabe alguma coisa. Eu aqui no estúdio não sei. Mas o pessoal do jornalismo, quem está nas ruas, quem está no jornalismo, daqui a pouco informa o que está acontecendo. Vamos fazer a apuração se há uma operação da polícia e por quê, não é? O helicóptero da polícia no Belinho Meto. Se bem que, nos últimos tempos, eu tenho visto muito helicóptero da polícia aqui em cima, da polícia militar aqui na cidade de Limeira. E não necessariamente em operação aqui em Limeira. Às vezes é uma situação assim corriqueira comum, né? Mas está só para fazer o registro, viu, Caio? Tá bem. Que os nossos ouvintes comunicaram aqui, e a gente agradece aos nossos ouvintes que se comunicam conosco, que tem o helicóptero da Polícia Militar sobrevoando o Belinho Meto. E eu me permito também, Ivan, antes de continuar o raciocínio, Paulo César Pedro gostaria de falar da falta de respeito, da pouca vergonha em função da falta de medicamentos. Prefeito Botion, votei no senhor. Até quando vai a falta de medicamentos? O Paulo César. Como é que é o nome do amigo? Paulo César Pedro. Paulo César, o sobrenome dele é Pedro? Paulo César Pedro. Olha que coincidência. Eu tenho um amigo de infância, de infância de muitos anos, cujo sobrenome é Pedro. Carlos Eduardo Ferreira Pedro. Ele reclama dos vereadores que não fiscalizam. Paulo César, especifica, por favor, onde falta remédio, se você foi buscar remédio e não tinha, não é? Ou se é só uma análise genérica do que de fato está acontecendo, está faltando remédio. Mas é sempre bom que o ouvinte diga, olha, eu tenho um problema, porque normalmente o que faz o ouvinte? Tem problema na rua. Que rua? De que bairro? Não é? Especifica na rua tal, no bairro tal. Fica melhor, inclusive, para a nossa apuração. Mas o que eu ia dizendo, Ivan, corroborando com você, é bonito esse termo, corroborar, né? Sim. Corroborando com você é que aqui nós abrimos as portas, aliás, nós não a fechamos, para falar de político, para todas as vertentes políticas. Enfim, para todas as vertentes da sociedade, né? Desculpe te interromper. Para o vermelho, para o azul, para o amarelo, para o preto, para o branco. Eu estou me referindo a cores e não à cor da pele. Nós estamos com as portas sempre abertas, não há nenhum tipo de restrição a quem quer que seja. Pois não, meu caro, fique à vontade. Desculpe interrompê-lo mais uma vez, aí agradecendo ao Wagner Morente, da Guarda Civil Municipal, manda mensagem para a gente aqui. É uma operação conjunta entre as forças policiais, Polícia Militar, Civil e Guarda Municipal. Mas não explica que operação é essa, até porque operações da polícia, a imprensa não deve divulgar antes que aconteçam, não é? Para não alarmar os criminosos. O Paulo César, ele completa aqui, Ivan, na farmácia central falta o Diamicron de 60, falta Civastatina. Civastatina, porque são medicamentos cujos nomes às vezes travam a língua do apresentador. Muito obrigado, Paulo César. Da mesma forma que as portas estão abertas a quem quer que seja a autoridade, as portas permanentemente estão abertas para o cidadão. O cidadão tem absoluta prioridade nos nossos programas. Mas eu ia dizendo, Ivan, que não é saudável para o jornalismo do lado de cá do balcão e do lado de lá do balcão, porque ontem a solicitação... e continua aqui o Claudio Miro Pedro dizendo que o helicóptero também sobrevoou a Vila Queiroz. Obrigado, Claudio Miro, pela informação. É uma operação, portanto, Ivan, conjunta das polícias civil, militar e também da Guarda Civil Municipal. Uma dessas operações, saturação, uma grande presença de forças de segurança nas ruas para dar uma assustada na turma, né? Tem uns outros que se assustam quando vem polícia, né? E que a operação das polícias seja bem sucedida. A gente de bem fica ao lado, sempre fica ao lado da polícia contra o crime.
Mas, Ivan, eu ia dizendo que ontem nós fomos procurados para entrevistarmos no Educadora Meio-Dia. Quem nos procurou foi o Carlos Quinelato. O Carlos insiste, né? Tanto assim? Pressiona. É mesmo? E aí, como é que é? Vai rolar ou não vai rolar? Vai dar ou não vai dar? Dá pra ser ou não dá pra ser? Ele fica, ele pressiona. Dá ou desce? Primeiro ele pressiona a Nani Camargo, depois ele pressiona a Tayla Ramos. Tudo bem, ele está no papel dele, ele quer cumprir um bom papel, e acho que cumpre um bom papel, mas ele pressiona, não precisa pressionar. Faz a sugestão uma vez só, uma vez é mais do que suficiente, mas ele pressiona, cobra, pilha, né? Em linguagem de gíria, pilha. O nosso departamento de jornalismo usa alguns subterfúgios de vez em quando. Chegou a ligar para o meu irmão Bruno. Ele confunde as coisas, né? Ligar para o meu irmão Bruno pedindo pauta, não. Né? Não será o meu irmão que responderá por isso. Mas, enfim, ontem, Ivan, o pedido era de trazer o secretário da Mobilidade, Rodrigo Oliveira, no programa Educadora Meio-Dia. E eu respondi a esse pedido. Não vejo sentido na participação do Rodrigo Oliveira no Educadora Meio-Dia, e sim na participação do Rodrigo Oliveira nos programas que o Ivan Schutzer apresenta. Pode ser no Educadora de Manhã ou pode ser na Voz do Povo. Afinal de contas, quem empunhou essa bandeira em favor da população foi o Ivan. Quem começou essa história foi você, Ivan. Nada mais correto do que você encerrar essa história com o secretário presente aqui no estúdio. E vou repetir o que já disse ontem. O secretário Rodrigo Oliveira não tem de ser blindado e não tem que se esconder. O secretário Rodrigo Oliveira tem de aparecer, dar cara a tapa, dar satisfações à população. E com isso, o secretário evita uma série de problemas para ele na função de secretário. Ele pode vir aos seus programas quando quiser vir. Sim. Aliás, eu fui mais além, Ivan. Eu disse a Tayla que comunicasse ao Carlos Quinelato que se o secretário quisesse falar pelo telefone, poderia falar. Se o secretário preferisse gravar uma entrevista, nós pediríamos a um repórter para que fosse lá na prefeitura, na secretaria, gravar com ele. Ou então, se o secretário quisesse participar ao vivo, no estúdio, o secretário fala bem, tem o domínio da fala, tem o domínio das palavras, poderia ter vindo aqui perfeitamente e dado uma esclarecedora entrevista ao vivo. Acontece, Ivan, que os políticos passam o tempo e eles não aprendem. Quando o político dá cara a tapa, quando o político vem a público, quando o político dá satisfação à população, ele marca pontos com a população. Ele não perde pontos com a população. Quando a Prefeitura de Limeira esconde o secretário Rodrigo, que não foi ontem à Câmara, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura havia confirmado a vinda dele, ou pelo menos uma entrevista dele hoje aqui na Educadora. Ele não apareceu, mandaram o Daniel de Campos no lugar. Quando ele faz isso, quando ele é blindado, isso eu não sei se foi pensado ou não, ou quando simplesmente ele se esconde para evitar o desgaste. Se esquiva para evitar o desgaste dele é maior ainda. Porque a população não queria ouvir o Daniel de Campos, secretário jurídico da Prefeitura. O Daniel é um homem sério, um profissional de respeito, um bom secretário, mas não tinha de estar falando de radar nesse programa, ainda que tenha uma explicação que a mim não me convence de que assuntos jurídicos, quem fala é o secretário jurídico. Porque eu discordo, mas discordo frontalmente. Eu também discordo, porque se resumiu a uma questão jurídica, uma questão que para mim não é jurídica. Não é jurídica essa questão. Porque se não havia problema no radar, se o problema é na emissão da multa, então, mas essa por que o Mário Botion voltou atrás? Essa história da emissão da multa apareceu agora depois de muito se falar nisso, né, Caio Bortolano? Antes ninguém falou, ninguém se apresentou antes falando, olha, realmente tem um problema aqui, né? Só apareceu agora essa coisa da emissão da multa. Por isso que eu estou falando que o problema não é jurídico. Por isso que eu falei aqui para o secretário. Secretário,
Não é razoável supor que pode ter acontecido alguma outra coisa. Porque agora a prefeitura usa o discurso de que não havia problema técnico. Se apurar aquilo. Ivan, se não havia problema técnico no radar, por que é que tantos técnicos foram ao local, subiram naquela escada, verificaram o radar? Eu não tô falando. Por quê? Esse problema não é jurídico, esse problema é técnico. Essa é uma forma da prefeitura desviar o foco. Nós estamos vendo imagens do malfadado gente radar mexendo no radar. E do técnico mexendo. Mas o técnico veio exatamente... esse técnico não é do Inmetro, hein? Mas o técnico veio, o técnico da empresa, o técnico do Inmetro, eles vieram exatamente para provar que estava tudo certo com o radar. Então, por que o secretário Rodrigo não vem a público, ou pelo menos não vem a educadora, porque a prefeitura falar disso? Quer mudar o foco, Caio. A prefeitura quer mudar o foco da conversa. Você viu como o Daniel de Campos, o que ele falou da empresa? A empresa foi absolutamente... como é que é? A lisura da empresa, o comportamento da empresa foi louvável, parará. A prefeitura está mudando o foco. A prefeitura jogou na mão do Daniel de Campos. Vai lá, Daniel de Campos, vai lá e resolve. O problema é jurídico. Não é jurídico, gente. O problema não é jurídico, o problema é técnico. Ali naquele radar da Luiz Pantano aconteceu alguma coisa que nós não sabemos o que é. Agora, depois de muito barulho que foi feito, a prefeitura, a empresa parece falando assim: eu errei a impressão das multas. Mas como que isso acontece? É preciso apurar como que aconteceu isso. E se isso aconteceu uma vez, pode ter acontecido outra. Eu nem acho que poderá acontecer novamente. Eu nem acho que é difícil de explicar. Difícil é fazer entender. Né? Explicar é possível. A prefeitura mudou o foco, jogou no departamento jurídico para tirar o foco. Talvez até a prefeitura tenha razão. A prefeitura defendendo a empresa? Difícil é fazer entender. A prefeitura defendendo a empresa, louvando a iniciativa da empresa. Olha como a empresa foi leal, Tá bem, correta. A prefeitura faz a prefeitura esconde o secretário. Como a empresa foi leal, foi correta. Esconde o secretário da mobilidade, que poderia estar falando aqui sem nenhum drama, né? A prefeitura defende a empresa do radar, mas a prefeitura abre mão da receita das multas, Ivan. As peças não estão se encaixando. Ela esconde o secretário, que deveria falar, e que não fala. Ela defende a empresa. E ninguém aqui está dizendo que a empresa de radar não é idônea. Secretário de mobilidade. Mas ela tira as multas. Secretário de mobilidade. Abre mão da receita. Mas ela tem que abrir mão da receita. Eu perguntei para ele aqui, e a empresa vai receber? Não, ele estava, nós vamos abrir um procedimento lá na empresa. A empresa não pode receber. Ivan, se está tudo certo, por que é que a prefeitura voltou atrás, Ivan? Caio, o secretário de mobilidade urbana não compareceu na Câmara ontem, na comissão. A empresa não compareceu na Câmara ontem, o secretário não foi, a empresa não foi, o Inmetro não foi, mas o Inmetro não importa. Mas o secretário não foi e a empresa não foi. Isso é um desprestígio para a Câmara, é uma desmoralização para a Câmara e principalmente para com a população limeirense, que a Câmara representa. Né? Mas acima da Câmara, a população de Limeira que a Câmara representa, isso foi um desprestígio, no mínimo, para se falar o mínimo, dessa atitude do prefeito, do secretário e da empresa. Ora, e aí, mas é o departamento jurídico que vai falar. Isso é desviar o foco. Vamos jogar para o jurídico. O problema é jurídico. Não, o problema não é jurídico, gente. O problema é técnico. Quem tem que falar é porque você tem toda a razão. Você está repleto de razão. Quem tem que falar é o secretário de Mobilidade Urbana, não é o secretário de Negócios Jurídicos. Porque essa história está... A empresa pode ser corretíssima, mas essa história está mal contada. Desde o começo. Pelo menos os dois, né, Ivan? O quê? O secretário de Assuntos Jurídicos e o secretário da Mobilidade Urbana. Poderiam ter vindo os dois aqui. Não é jurídico o negócio. Eu também acho que não é. Não é jurídico. Mas poderiam ter vindo os dois, visto que... Tem um ato jurídico aí. Visto que, vou repetir, a oferta feita, vou colocar aspas a essa oferta, de entrevista, não é? A sugestão de pauta, foi com o secretário Rodrigo Oliveira, no Educadora Meio-Dia. E eu pedi para que a pauta fosse no programa Voz do Povo, com o Ivan, que começou essa história toda e que deveria terminar essa história toda. O Mário Botion, político, e a posteriori o Mário Botion, prefeito,
é um produto, primeiro, da vontade do Mário, que há muito tempo desejava, como os políticos agem, o Mário Botion não é diferente deles, desejava o poder. Né? Os políticos querem, sobretudo, o poder. Se vão usar bem ou mal o poder é uma outra história. Mas os políticos, aqueles que têm cargo, que se candidatam, que ganham eleições, e mesmo os que não ganham eleições, estão em busca do poder. Para usar bem o poder ou para usar mal o poder. Isso só o tempo dirá, não é? Agora, o Mário Botion, prefeito, é fruto de um desejo pessoal dele, datado dos anos 90. E é fruto, principalmente, Ivan, do marketing político. Eu participei, não há problema revelar, eu participei de pelo menos uma ou duas reuniões do Mário em que estavam lá as pessoas ligadas ao Mário, ao grupo político do Mário, quando ele ensaiava se candidatar a prefeito em 2012, candidatura que não vingou, as pessoas ligadas ao grupo político do Mário, pessoas ligadas a instituto de pesquisa. Ele fez tudo certinho, né? Ele fez um planejamento de marketing muito correto. E um marqueteiro político à época, com quem o Mário depois teve problemas na justiça, problemas que eu não sei se esse assunto foi concluído ou não. O marqueteiro Elcinho Moco, que por sinal é marqueteiro do presidente Michel Temer. Muito bem. Sendo produto do marketing que ele elegeu-se prefeito. E nós já repetimos aqui tantas vezes que se preparou, e muito bem, para ser vitorioso numa eleição a prefeito. Como foi? Ele não se preparou para ser prefeito, mas se preparou para ganhar uma eleição. E ganhou. Né? Foi um planejamento absolutamente exitoso. Agora, se ele é tão ligado a marqueteiros e a institutos de pesquisa, ele deveria olhar para trás e na história, por exemplo, da política americana, que é sempre uma grande referência para os políticos locais, lembrar, por exemplo, do episódio do Bill Clinton. Evidentemente que há diferenças abissais entre uma coisa e outra. Eu estou falando não do que fizeram os gestores da nossa cidade em comparação com o que fez o Bill Clinton. Eu estou falando da postura que Bill Clinton teve à época, presidente dos Estados Unidos, e tem a prefeitura, costumeiramente tem a prefeitura, tentando colocar panos quentes, tentando não encarar de frente a realidade, não é? Usando de subterfúgios para fazer de conta que, veja bem, não é bem isso, é diferente do que vocês estão falando, não é assim, é assado. Bill Clinton foi pego em adultério. Você se lembra disso? Evidentemente que eu não estou comparando as coisas. Eu estou me remetendo ao episódio da Mônica Lewinsky. Bill Clinton e seu charutão? O que fez Bill Clinton? Introduzir um charuto. Não, eu não estou perguntando. Eu não estou perguntando do ato sexual em si, se é que houve. Eu estou perguntando o que fez Bill Clinton depois de pego. Fez de tudo para... Usou de todos os subterfúgios, como você disse, para não ser caçado, não ser impeachado. Até que, publicamente, ele admitiu que houvera cometido adultério. Né? Publicamente, ele admitiu que traiu a esposa e pediu desculpas públicas. E a mulher dele... A esposa, a família e a nação. E a mulher dele, Hillary Clinton, que tinha... Depois foi candidata a presidenta dos Estados Unidos. Interesses políticos, tomou o chifre e ficou quietinha. Aliás, eu soltei uma presidenta aqui, me perdoem, é que é força do hábito. A Hillary Clinton foi secretária de Estado e foi candidata a presidente dos Estados Unidos, apoiada por Barack Obama, e seria... Todo mundo concorda, uma presidente melhor para os Estados Unidos do que Donald Trump. Mas algumas mulheres fazem questão, que assumem esse posto, fazem questão de ser chamadas de presidentas. Por exemplo, a mulher do Pilar, a mulher do escritor português José Saramago, ela era presidente de uma instituição, uma ONG lá em Portugal, e ela fazia questão, brigava com todo mundo. Por favor, presidenta, eu sou mulher. É que mulheres que são tenentes, nós não chamamos de tenentas, né? Não. E nem mulheres que são gerentes, nós chamamos de gerentas, né?
Então fica estranho chamar a Não, mulher presidente essas palavras de não presidenta, têm, essas né? palavras não têm gênero, mas salvo engano, muitos linguistas, muitos gramáticos entendem que presidente tem gênero. O que eu quero dizer, Ivan, é que numa situação como aquela do Bill Clinton, literalmente batom na cueca, o melhor a fazer foi o que ele fez. Eu, de fato, cometi adultério, traí a minha mulher, peço desculpas públicas à minha esposa, aos meus filhos e à nação. O que deveria acontecer agora, na minha e também na sua opinião, são casos totalmente diferentes. Eu só usei esse caso do Bill Clinton porque o Mário Botion, repito, é uma figura do marketing político, das pesquisas, dos marqueteiros. Ele surgiu a partir disso. Ele surgiu a partir do rádio, né? O Mário Botion para a cidade de Limeira surgiu a partir da Educadora, do Educadora Meio-Dia. Né? Então era uma figura surgida de pesquisas, do marketing político, do rádio, da comunicação. O que deveria ter sido feito nesse caso do radar? A mesma coisa que o senhor Rodrigo Oliveira fez quando o radar era da Gumercindo Araújo, Ivan. Porque quando o radar era o da Gumercindo Araújo, quem fez a lambança foi o secretário do Paulo Radish, Ivan. Então, se o Rodrigo Oliveira pôde aparecer de peito aberto naquele momento, bradando que o governo do Mário Botion, lindo, bonito e gostoso, estava cancelando milhares de multas à época da Gumercindo Araújo, que era uma lambança do governo passado, agora, da mesma forma, o Rodrigo Oliveira tinha de ter aparecido. E não apareceu. Mas a prefeitura quer mudar o foco. Ninguém tira isso da minha cabeça. Ninguém tira isso da minha cabeça. Isso tudo está acontecendo, seu Caio Bortolã. Você falou do Bill Clinton, com o charuto dele, com a Mônica Lewinsky, com a Hillary Clinton e seu chifre. Tudo bem. Eu comparei não fatos, Tudo eu comparei bem. posturas. Tudo bem. Né? Eu comparei posturas e não fatos. Tudo bem. Por favor. Mas ninguém tira da minha cabeça. Desde o momento em que o Daniel de Campos se sentou aqui e começou a falar, eu comecei a raciocinar, a escutar o que ele falava e a raciocinar. Ninguém tira da minha cabeça. A conclusão a que eu cheguei a começar a ouvir o Daniel Campos aqui foi essa. A prefeitura está tirando o foco. E isso, olha, estou falando isso aqui faz tempo. O comportamento da prefeitura, cada vez mais que a prefeitura fala desse assunto, mais dúvida ela lança sobre as pessoas. Pior fica. Menos ela esclarece Pior e fica. mais dúvidas ela deixa no ar. Hoje, vendo essa situação aqui, o seu Daniel de Campos sentado aqui ao meu lado, explicando a coisa do ponto de vista jurídico, na minha cabeça, na hora, o meu raciocínio foi esse. Estão tirando o foco. Estão tirando foco. Estão jogando na mão do Daniel de Campos, secretário de Negócios Jurídicos, para a gente pensar que o problema é jurídico. O problema não é jurídico, o problema é técnico. Agora, o que é que está acontecendo? Eu não sei. E eu cada vez fico mais em dúvida. Não, a prefeitura Cada vez que eles abrem a boca, eu fico mais em A dúvida. prefeitura cedeu aos clamores da população, E fica é lá evidente. elogiando a empresa. É. A empresa é maravilhosa, a empresa O que é ótima. fez? A empresa... Tudo bem. O que fez a mas prefeitura? que tem coisa errada, tem. O que fez a prefeitura? Como? Repito, o prefeito é um produto do marketing político. E, num dado momento, do marketing eleitoral. Ele gosta de marqueteiro, o Mário adora, né? Marqueteiro pesquisa, e não está errado, viu? E rede social, então, Deus do céu, como ele gosta, né? Como ele gosta de Instagram e de Facebook. Não está errado, não está errado, né? São os novos tempos. Agora, perceberam que o prefeito que não vai bem, o prefeito que não é avaliado, o prefeito que não tem, e isso é complicado para qualquer que seja o marqueteiro, por mais talentoso que ele seja, uma percepção boa. Para mudar a percepção, minha gente, é um problema. Porque não é fácil mudar a percepção. Não é fácil mudar a percepção. Né? Vide o exemplo do Paulo Radish. Paulo Radish chega encampando todas as esperanças do limeirense, até aqueles que não votaram nele, como acontece com o Mário Botion. Tem um primeiro ano desastroso, um segundo ano desastroso, pronto. Acabou para o Paulo Radish. 2 anos foram suficientes para acabar o jogo para ele. Ah, mas o Paulo Radish pode voltar amanhã, pode se eleger vereador? Pode. Pode até ser eleito deputado? Pode. Mas prefeito de Limeira, acho pouco provável que algum dia o Paulo Radish consiga se eleger novamente. É o que está acontecendo com o Mário Botion, e os marqueteiros dele estão percebendo isso, e ele próprio está percebendo isso.
entrou no segundo ano, depois de um primeiro ano desastroso, e a percepção não muda. E a percepção não melhora, e as pessoas não estão gostando dele prefeito. E aí medidas como essa, não é, citadas, são medidas de estofo popularesco, Ivan. Vamos acalmar o povo, vamos suspender as multas. Mas aí nós tiramos o assunto do Ivan, aí nós acalmamos as pessoas e aí nós saímos por cima. Mas nem nessa hora eles sabem fazer direito. Não. Nem nessa hora eles sabem fazer direito. Não. Pode tentar... É uma comunicação toda cheia de ruídos, é uma coisa... Pode tentar coisa desviar bárbara. o foco, mas a mim, não, essa coisa não pega. Para mim, o que eu vi hoje foi isso, a prefeitura tentando mudar o foco. Olha, vamos tirar o foco do lado técnico da coisa, vamos jogar para o departamento jurídico. É uma tentativa, para mim, sem nenhum fundamento, porque a mim não engana. Essa tática, essa estratégia não desvia o meu foco. O meu foco é que tem um problema técnico. E outra coisa que precisa ser ressaltada aqui, que não pode deixar passar em branco. O secretário não foi ontem na Câmara, a empresa não compareceu à Câmara, trataram a Câmara como um órgão de quinta categoria, não importa, não interessa, deram uma justificativa qualquer e não compareceram. Se a Câmara fosse realmente um poder independente, eu estou falando da Câmara Municipal de Limeira, se ela fosse realmente um poder independente e tivesse altivez, não sei se eles sabem o que é essa palavra lá. Vocês conhecem? Sabe, acho que Vocês sabe. conhecem essa palavra lá na Câmara? Acho que sabe. Altivez? Se tivesse altivez, a Câmara Municipal de Limeira, se ela tivesse altivez, aí que ela montava uma CPI. Agora que ela abriu uma CPI. Até porque vereador tem de fiscalizar o poder público. Não é? Agora que montava uma CPI para investigar. O que é o vereador? O vereador é um fiscal do poder público, eleito pelo voto, recebe dos impostos, é um fiscal do poder público. O vereador não pode assistir a tudo passivamente, como se tudo estivesse caminhando bem quando não está, né? Você sabe o que está acontecendo lá? Falar em Câmara Municipal, você sabe o que está acontecendo lá em Paulínia? Paulínia está um rolo, né? Está uma confusão. Olha, deixa eu falar isso danada. aqui, porque eu perguntei se a Câmara, lá na Câmara, eles sabem o que significa a palavra altivez. Certamente que sabem, conhecem a palavra altivez com toda certeza. Acontece que eu não sei se vão poder usar de altivez. Por quê? O que está acontecendo lá em Paulínia é o seguinte, um cidadão, aliás, um sargento da Polícia Militar aposentado, que eu não sei se ele tem interesses políticos, eu não sei por qual motivo, por qual razão, não importa. Esse sargento da Polícia Militar aposentado, ele entrou com uma denúncia no Ministério Público, dizendo o seguinte, olha aqui, seu Ministério Público, sabe o que está acontecendo aqui na cidade de Paulínia? Está acontecendo o seguinte, o prefeito está colocando em vários cargos comissionados aqui na prefeitura, cabos eleitorais dos vereadores. Ele está comprando os vereadores. Ah, vá! Ele está comprando os vereadores lá na Câmara Municipal de Paulínia. Em Paulínia. Tá. Os vereadores da Câmara Municipal de Paulínia, lá são 15 vereadores, não são 21. São 15. 13 vereadores foram afastados pela Justiça, porque a denúncia é essa. O prefeito estava comprando os vereadores, empregando cabos eleitorais dos vereadores em cargos comissionados na prefeitura. E os vereadores vendem voto em troca dos carguinhos. E os vereadores... Dos carguinhos. Como o prefeito estava empregando os seus cabos eleitorais lá na prefeitura, os vereadores estavam dizendo amém. Era a Igreja Câmara Municipal de Paulínia. Rapaz, tudo que o prefeito falasse na cidade, os vereadores diziam amém, senhor prefeito, amém, senhor prefeito. Por quê? Porque o prefeito estava empregando os cabos eleitorais dos vereadores em cargos comissionados. O sargento aposentado da Polícia Militar foi no Ministério Público, fez a denúncia, o Ministério Público apurou, falou, nossa, está acontecendo isso mesmo. Mandou afastar o prefeito, a Justiça, né? Não o Ministério Público. A Justiça mandou afastar o prefeito. E os 13 vereadores. Está um rolo dos diabos. É um caso inédito no Brasil esse. Do quê? Do vereador que, em troca de carguinho... De se descobrir que vereador diz amém para prefeito por causa de cargo na prefeitura. É um caso inédito. Por isso que às vezes as câmaras municipais não têm altivez. Por tão pouco, né? Ou parece não ter altivez. Por tão pouco, né? Por tão pouco.
Olha, seu prefeito, eu preciso empregar na prefeitura cargos comissionados, aqueles que o Mário falou que ia reduzir o número deles para menos da metade do que tinha o Paulo Radich. Hoje o Mário Botion tem mais cargos comissionados e mais cargos com gratificação do que na época, né? Ao invés de enxugar a estrutura administrativa, ele inchou a estrutura administrativa, que já não era nenhuma beleza na época do Paulo Radich, mas hoje tem mais comissionado e mais cargo com gratificação do que tinha no governo passado. Mas quando o vereador faz esse tipo de negociação, são exatamente os cargos em comissão. Prefeito, agora, eu tenho aqui 3 pessoas, são 3 carguinhos, prefeito. 3 carguinhos, para o senhor não vai fazer diferença nenhuma, o senhor arruma para mim. Aqui, aí eu voto com o senhor. 4 carguinhos, 5 carguinhos. Aí eu sou outro 30 carguinhos. Eu fico sabendo, sou outro vereador, eu fico sabendo disso. Pô, o vereador Caio Bortolã conseguiu empregar os cabos eleitorais dele lá na prefeitura. E eu não empreguei nenhum. Ele conseguiu 3. Ah, eu vou lá. Ô, prefeito, eu tô precisando empregar uns cabos eleitorais aí na prefeitura, rapaz. É um povo lá que tá me incomodando, eu preciso desse povo. E eu preciso de 20 cargos aí, prefeito. Tá bom. Aí amanhã o prefeito faz uma porcaria na cidade. Eu vou abrir a boca? Não. Eu vou votar contra? Não. Porque se eu ameaçar abrir a boca, ele vai falar para mim, aqueles 20 que estão empregados lá, vou mandar tudo para a rua, viu, seu vereador Ivan? Exatamente. Aí eu fico quietinho embaixo. Então, pode até ser que o prefeito diga que isso é republicano, né? Pode ser. Pode até ser que o prefeito diga, olha, eu não pago mensalinho. As alianças que eu faço são republicanas. Mensalinho eu não pago. Rapaz, mas carguinho, lá em Paulínia, carguinho tem. Lá em Paulínia a casa mas caiu. É republicano, viu? A casa caiu em Paulínia. Caiu e caiu legal. Legal mesmo. Caiu não. A casa ruiu em Paulínia. Falar em casa cair, Ivan, hoje a Inter joga contra o Guarani. Rapaz. Suas últimas chances para que a casa não caia definitivamente, para que a Inter consiga, quem sabe, não é? Quase que milagrosamente, estar no G4, no Limeirão, o jogo às 8 horas da noite. O torcedor da Inter tem de comparecer e incentivar o Leão. Queria tanto falar com o Fedato sobre isso, porque esse jogo é importantíssimo, tanto para o Guarani quanto para a Internacional, né? E está sendo montado um esquema de policiamento para esse jogo. Porque a expectativa de presença de público é de pelo menos 5 mil torcedores. Eu não sei se a venda foi boa ou não, a venda antecipada, mas eu acho que o torcedor tem mesmo de ir ao estádio, comprar o seu ingresso, ajudar a Internacional, porque ainda há uma pequena chance de acesso. E mesmo que não houvesse, Guarani e Inter na A2 é um clássico regional, né? Eu sei que o último resultado não foi um resultado doloroso. Os últimos 2, inclusive, foram ruins, o último em particular, né? Foi terrível. O último em particular doeu, né? Eu sei que doeu, o torcedor da Internacional está magoado e tal, mas eu acho que torcedor que é torcedor vai no jogo hoje, não é? Torcedor que é torcedor de verdade. Eu vou ter que me lembrar da minha torcida, né? Da torcida do Corinthians, quando o Corinthians caiu, lançou um grito de guerra que dizia: eu nunca vou te abandonar. E o torcedor não pode abandonar o time. Estando bem, a Internacional segue bem, faz uma boa campanha, não vai cair, vai permanecer no mínimo na A2, mas o torcedor não pode abandonar o time, porque vai que, numa reação agora na reta final do campeonato, a Inter consiga o G4. Isso o torcedor do Corinthians tem de bom. Eu conheço um torcedor do Corinthians aqui, eu conheço vários torcedores do Corinthians aqui em Limeira, mas um em particular, eu conheço um que naquele ano que o Corinthians caiu, ele fez uma promessa. E no ano seguinte, ele foi em todos os jogos da Série B que o Corinthians disputou. Todos. Lá pro norte, pro nordeste, onde fosse o jogo. No norte, é no nordeste, é no centro-oeste, é no sul do país. Ele foi em todos os jogos do Corinthians, os jogos em casa e os jogos fora. Uma promessa que ele fez quando o time caiu para a Série B. Rapaz, coisa de corintiano deve ter mesmo, custado né? caro, hein? Custou caro. Deve ter custado caro esse ano. Caro. 2008. Custou caro, mas o cara fez isso, você acredita? É bonito de ver, não é? Mas deve ter custado tempo coisa de e muito dinheiro, né? Ele é um empresário, não é um empresário assim, né? Rico e tal, mas tem a sua vida, né? É alguém bem posicionado. Tem dinheiro financeiramente. Tem dinheiro para isso. O Santos... E há certas coisas na vida que não há dinheiro que paga.
tenho a certeza Não é isso? de que o dinheiro só compra o que tem preço, né? O dinheiro não compra o que tem valor. Exatamente. Né? O que tem preço, o dinheiro compra. O que tem valor, o dinheiro não compra. O Santos joga hoje? O Santos joga em Novo Horizonte, hoje com um time reserva. E o Corinthians joga contra o time do Mirassol na Arena. E amanhã tem um clássico, né? São Paulo e Palmeiras, o último clássico dessa fase. Santos e Corinthians já jogaram todos os seus clássicos, falta jogar São Paulo e Palmeiras amanhã. E esses jogos do Santos, do Corinthians e do Palmeiras vão servir para decidir quem fica em primeiro na fase de classificação do Campeonato Paulista. E aí vai ter a vantagem de, na fase final, decidir em casa. Ô Ivan, notícia boa, não de ontem, não de hoje, mas de ontem. STJ rejeita pedido para evitar a prisão do Lula. Eu sei que você deve ter ficado com o coração apertado, mas o STJ negou por unanimidade pedido da defesa do Lula para evitar a sua prisão. O tribunal entendeu que, esgotados recursos na segunda instância, Lula pode cumprir os 12 anos e 1 mês de pena a que foi condenado no caso do triplex, ou como ele, Lula, mesmo diria, do trispec, do tipec ou do xpec. Eu não fiquei com o coração apertado, como você está dizendo. PT diz que vai fazer pressão no STF para que analise ações sobre a obrigatoriedade do cumprimento da prisão após condenação em segundo grau. PT está de brincadeira ou essa notícia é de brincadeira, né? Eu não fiquei com o coração apertado, como você falou, não, porque eu já sabia que ia ser isso. Eu já falei aqui atrás para você, lá atrás, quando começaram uma conversa que, nos tribunais, não sei o que lá, eu falei aqui para você, Caio Bortolã, você fique tranquilo. Aquilo que você quer ver vai acontecer. O Lula vai ser preso. Não, eu quero ver, porque o Brasil, a partir disso, vira uma página importantíssima, fundamental da sua história, talvez a mais importante, e aí vai. O Lula vai para a cadeia, e não vai disputar a eleição. Você falou do PT agora no STF. O STF poderia mudar essa história. O STF poderia mudar essa história. Isso que eu estou falando, que o Lula vai ser preso e não vai disputar a eleição. O STF poderia mudar essa história. O STF poderia, em revendo aquela decisão de prisão em segunda instância, o STF poderia mudar essa história. E soltar todos aqueles que foram presos em segunda instância, né? Eu duvido que aqueles ministros que pensam assim, que deveriam rever essa posição de prisão em segunda instância, eu duvido que eles vão ter peito para fazer isso. Nunca. Eles não terão peito. Dos 5 ministros que votaram ontem, 4 foram indicados pelo PT. Foi 5-0 para que o Lula seja preso. O habeas corpus não foi concedido. 4 foram indicados. 4 foram indicados pelo PT. O importante. STJ lavou as mãos. O importante. Como lavou as mãos? Jogou lá para cima. Como lavou as mãos? Claro. Condenado. Ele falou, um cidadão comum que é condenado em segunda instância. Vai para cadeia. O Lula não pode ir para cadeia? A decisão é do STF. O Lula não pode ir para cadeia? Pode. O Lula é diferente de você? É diferente de mim? É diferente de qualquer. Não, ele é diferente sim. Dos cidadãos de bem, dos trabalhadores, dos cidadãos honestos, daqueles que lutam para pagar suas contas, lutam pela vida e que não lesam ninguém, que não roubam ninguém, que não participam de esquemas ou de tramóias. Desse cidadão, o Lula é diferente. Agora, por que é que esse cidadão, se for condenado em segunda instância, vai para a cadeia e o Lula não? Eu gostaria só de entender, né? Onde é que está a diferença fundamental do Lula para o cidadão comum brasileiro. Aquela pergunta provocativa que a gente recebe sempre dos nossos ouvintes, né? Tarde, não vou dizer meu nome. A pergunta é, filho de jornalista com carguinho comissionado na PML, na Prefeitura Municipal de Limeira? Meu filho, não. Meu filho trabalha, tem a vida dele. Eu nem filhos tenho, então... Meu filho trabalha... O meu filho trabalha... e se sustenta com o trabalho dele, com o suor do trabalho dele, como ele aprendeu a ser na vida. Meu filho trabalha com... meu filho é um pequeníssimo empresário, ele é um comerciante. Ele trabalha com o suor do trabalho dele. Ele se sustenta com o suor do trabalho dele. Agora, essa pergunta ele não está empregado na prefeitura. Isso meu filho mais velho. Meu filho mais novo
Sou eu que o sustento. O Ivan, São 2 filhos que eu tenho. essa pergunta me colocou uma pulga atrás da orelha. Quem é esse jornalista? Ah, não sei. Fora do ar a gente pode... Não sei. A gente pode fazer. Eu sei que um tinha, viu? Não sei. No governo passado... Eu respondo por mim, sabe, Caio? Eu sei que um tinha. Eu respondo por mim. Um sabe? tinha. Jornalista da mídia eletrônica, jornalista de impresso, tinha o filho empregado no governo Paulo Radich. Agora, se continua empregado no governo, se é o mesmo, eu não sei. E se continua empregado no governo Mário Botion, eu não sei. Mas um tinha. Um jornalista de meios, né? Tinha o filho empregado na prefeitura do Paulo Radich. Hoje eu não sei se o rapaz... Aliás, nem sei se é rapaz, não sei qual é a idade dele, não é? Se já é um homem formado ou se é ainda um rapaz. Eu sei que, de fato, tinha. No governo passado tinha, no Paulo Radich tinha um jornalista de alguma expressão. Agora, hoje eu não sei se a situação continua. Respondendo a pergunta da pessoa que não quer dizer o nome. Aí o outro ouvinte provoca também. O Romero Jucá, Serra, Aécio, Alckmin, Temer, etc, 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 também irão presos. Tomara, né? Pois é, amigo. Para a população brasileira honesta, trabalhadora, correta, o ideal era que todos os corruptos fossem presos. O certo, o correto, era que todos os corruptos... Mas o que a gente está vendo no Brasil hoje é que há uma certa seletividade, né? O negócio é tirar o Lula da disputa. Não, não é verdade. O resto não é verdade. O resto não interessa. É você de novo vai fazer um discurso de defesa ao Lula. Não é discurso. Né? Como está fazendo aqui o Ricardo, Ricardo Alves gosta do... O Ricardo Alves acredita que o Lula é o cara mais honesto desse país, como ele mesmo disse. Você está falando com o Ricardo Alves ou está falando comigo? Com os dois. A decisão do STF está aguardando a presidenta Carmen Lúcia. Bom, presidente Carmen Lúcia, e a decisão do STF, não. O PT não foi ainda ao STF. E quem é condenado em segunda instância, esgotadas os recursos em segunda instância, tem que ir para a cadeia. É o que tem que acontecer com o Lula. Pelo que ele fez, não é uma decisão seletiva, não, para alijar o Lula de disputar a eleição. Não venha com essa conversa mole, porque essa conversa mole não contribui com o Brasil. Não contribui com o Brasil. O senhor não venha dizer que isso não é defesa do Lula, que isso não é defesa do Lula. É uma constatação do que está aí. É uma constatação do que está aí. O negócio é, se tirar o Lula da eleição, está tudo resolvido, está tudo bem, o resto dos corruptos pode continuar roubando à vontade. Não podem. Não podem. O Brasil não está querendo ser passado a limpo, não. Não podem. Os outros corruptos têm de ter o mesmo destino do Lula. Se o Brasil quisesse ser passado a limpo... o mesmo destino do Lula. Essas outras denúncias todas estavam sendo... Denúncia de milhões para cá, milhões para lá, e milhões para... E bolsa de 500. O cara foi preso com uma bolsa levando 500 mil reais para o Temer. O delegado da Polícia Federal falou assim, mas uma bolsa só? Isso não é prova suficiente. O que deve isso ser... não é seletividade, Caio Bortolano? O que deve ser dito... Me engana que eu gosto. O que deve ser dito é que os malfeitos do PT foram maiores do que quaisquer outros, né? Os volumes do PT... Da corrupção do PT, você tem uma régua do que Petrolão... Você tem uma régua que mede essas coisas? Eu tenho números. Uma régua que mede essas coisas com facilidade? Eu tenho números. Os números do Petrolão são insuperáveis em termos de roubo do dinheiro público. Né? São insuperáveis. Os números do PT são estratosféricos em comparação com qualquer político, com qualquer governo, em qualquer momento. Os números do Lula são estratosféricos em termos de corrupção. Ponto final. Outra coisa, aí o amigo corrupto tem de receber o mesmo tratamento do Lula. Aí o amigo ouvinte aqui vai na sua linha, o amigo ouvinte aqui vai na sua linha e diz assim, mas aí, se os outros não são investigados, o Lula pode ficar solto? Teria que estar todos presos. Exatamente, amigo. O discurso do petismo é assim, eu não sei qual é o nome desse amigo, mas o discurso do petismo é assim, só o Lula? Só vão prender o Lula? Ele está indo na sua linha. Não podem prender o Lula, nem ninguém. Deixa assim, deixa estar para ver como é que fica. Esse é o discurso do petismo, do lulopetismo. Ele está indo na sua linha de raciocínio. Ele está dizendo... O Ricardo Alves... Se os outros não são investigados, o Lula não tem que ficar preso? O Lula tem que ir preso. Ricardo Alves está perguntando se eu acredito no que eu estou falando. Todos deveriam. Ricardo, é evidente que eu acredito no que estou falando. E lamento profundamente que você acredite no Lula. Né?
Lamento profundamente que você acredite no Lula. Eu acredito em cada palavra do que eu disse. Certamente E lamento, ele não está defendendo o Lula. Está defendendo. Ele defende o Lula. Não. Eu conheço o Ricardo. O Ricardo defende o Lula. O Ricardo é lulista. Agora, eu lamento que você acredite no Lula e defenda o Lula, porque é um cidadão... Bom, deixa pra lá. Eu não vou me exaltar aqui. Com relação ao Lula, o Lula vai ser preso e é o que o Brasil precisa. Do Lula preso e dos corruptos como o Lula. Como o Lula não tem nenhum, mas dos corruptos também presos. O Lula Todos vai ser eles, preso. independente de sigla, de partido político. O Lula vai ser preso e eu não me incomodaria nem um pouquinho com isso, com o fato do Lula ser preso. Ele tem a responsabilidade dele, muito embora isso, a comprovação do envolvimento. Qual o tamanho do envolvimento do Lula nessa coisa? Olha, o discurso de defesa do Lula, mais qual não é o tamanho do envolvimento do Lula nessa coisa? Não é possível. Se o sítio é dele, não é dele. Se o sítio é de laranja e ele está usufruindo. Se o triplex é dele, se não é dele. Toda essa discussão, para mim, é secundária. Olha, o Ricardo defendendo o Lula, dizendo que o Lula não é pior que o Aécio. O Ricardo, não há corrupto maior nesse país que o Lula. O Aécio é um grande corrupto, mas o Lula é imbatível. Lula é imbatível. Você vem aqui e diz que eu estou defendendo o Lula, depois não deixa eu falar. Depois não deixa eu falar. Seu discurso é de defesa do Lula. Não, meu discurso não é de defesa do Lula. É de defesa do PT. Você diz isso. Você diz isso aqui porque você gosta de falar. As pessoas isso. que acompanham a sua opinião sabem que você tem viés de esquerda. Tudo bem. Você confia na... E daí? Você está dizendo que o Lula foi condenado sem provas. Em outras palavras, é isso que você está dizendo. O fato de eu ser progressista, o fato de a minha concepção política, do meu ideal político, das minhas ideias políticas serem progressistas, não tem nada a ver com defesa do Lula. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, porque eu sou progressista, eu sou pró-Lula, não tem nada a ver. Você acabou de dizer que o Lula foi condenado e vai ser preso para sair da disputa. Você não acredita. Você não acredita que existam provas para condenar o Lula. Aliás, você defende o contrário. Você defende que a condenação do Lula é política, quando não é. Quando não é. Você fecha os olhos para as provas que há. O triplex é só um dos processos. É só a pontinha do iceberg. Né? O triplex é uma bobeada que o Lula deu, porque os políticos, sobretudo os corruptos, corrupção não passa recibo. Né? Então o Lula, o mais esperto deles, também não cometeria grandes erros. O triplex foi um erro do Lula, por isso que ele foi pego. Para encerrar minha participação, que eu já estou me alongando demais, uma coisa é entrar nessa pilha aí de toda desse denuncismo midiático que está aí. E outra coisa é você fazer uma observação isenta do que está acontecendo no Brasil hoje. Venderam para o brasileiro que estava se fazendo uma grande operação no país para se fazer uma limpeza no país, para se acabar com a corrupção do país. Venderam isso. Venderam a Lava Jato. Venderam a Lava Jato. O que a gente está vendo não é isso. É o discurso da esquerda. Vamos atacar a Lava Jato, as instituições, o Ministério Público, o Judiciário. Vamos atacar Sérgio Moro. É o discurso da esquerda. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Tá bom, Caio Bortolã. Tchau, até amanhã. Não, segue. Não, segue. Eu acho que você tem que seguir. Completa o seu raciocínio. Eu que completar meu raciocínio de que jeito? Amanhã a gente continua essa conversa. Completa, por favor. Completa o seu raciocínio. Completa o seu raciocínio da esquerda. Raciocínio é extenso. Ataca a Lava Jato, ataca o Ministério Público, o Judiciário. Ataco. Porque eu não aceito essa coisa da prisão de segunda instância. Você sabe por que criaram? Porque o Lula caiu. Se o Lula não tivesse caído, você aceita a prisão do Eduardo Cunha, que nem foi julgado na segunda instância. Sabe por quê? Você aceita a prisão do Maluf. Você só não aceita a prisão do Lula. De ninguém. Nem do neguinho pobre da favela. A do Eduardo Cunha você aceita? A prisão do Eduardo Cunha você aceita? De nenhum desses bacanas. A prisão do Maluf você aceita? De nenhum desses bacanas. A prisão do Marcelo Odebrecht você aceita? Nem do neguinho pobre da favela. Nem do neguinho pobre da favela não devia ser preso em segunda instância. Então, pela sua opinião, Marcelo Odebrecht, Eduardo Cunha e Paulo Maluf não tinham de ser presos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E nem o Dirceu. Tem todo mundo que ser preso. Mas se é constitucional a prisão só decorrida à última instância, o transitado em julgado,
Por que mudaram para a segunda instância? Mudaram para a segunda instância, Caio Bortolã. Isso é coisa que você não enxerga. Infelizmente, eu gostaria que você enxergasse isso. Mudaram para a segunda instância para pegar o Lula, para tirar o Lula da eleição. Não fala bobagem. Isso foi uma mudança. Não fala bobagem. Foi uma jabuticaba. Não fala bobagem. Para pegar o Lula. Não fala bobagem. Só que é bobagem do petismo. Eu não me incomodo com isso. Mais uma bobagem do petismo. Eu não me incomodo com Como isso. se a mudança tivesse sido feita agora. Foi feita a Essa caráter. mudança tem anos. Foi feita a Essa caráter. mudança tem anos. Foi feita a caráter para tirar o Lula da eleição. Não diga bobagem. Isso confunde a audiência. Isso não ajuda o brasileiro. Foi feita a caráter. Não foi. Para tirar o Lula da eleição. Não Só que foi. tem um problema. Só que tem um problema. Essa medida afeta a todos nós. A todos nós. É por isso que eu não concordo com ela. Por isso que eu não aceito. E por isso que eu acho que o STF deveria rever isso. Não é para tirar o rabo do Lula da reta. É para tirar o rabo de todo mundo. Isso eu já falei aqui anteriormente. Não, você faz isso umas eu já defesas. falei isso aqui há muito tempo. Você faz umas defesas absurdas. O Brasil é o país em que há o maior número, e agora eu vou falar tecnicamente, de instâncias recursais. No mundo. No mundo. Sim, é verdade. Não há um país. Não há um país no mundo em que hajam tantas instâncias recursais quanto o Brasil. Sabe o que isso quer dizer, Ivan? O que o Caio está falando é verdade. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que isso quer dizer? O que quer dizer? Para transitar em julgado, meu amigo, demora uma vida. Sobretudo para endinheirado. Você falou de pobre? Pobre não, pobre vai para cadeia. Pobre, preto e prostituta vão para cadeia. O endinheirado não vai. O Paulo Maluf foi condenado à cadeia numa ação de 1992. Foi para cadeia ano passado. O Maluf, que não pode sair do Brasil porque é procurado pela Interpol. O Maluf, que já tinha outras condenações, ele foi, enquanto prefeito, condenado em 1992 e foi para a cadeia 24 anos depois. Mas então... 24 anos depois. O Maluf talvez seja o exemplo mais emblemático. Mas então... Nos Estados Unidos, por exemplo, não tem essa coisa de segunda instância, terceira instância, recurso aqui, embargos infringentes. O que é isso? Então se reforme o sistema. Dizer que as mudanças são para prender o Lula é irresponsável da sua parte. Me desculpe, mas é irresponsável. As mudanças são muito anteriores à condenação do Lula. Muito anteriores à condenação do Lula. Foi feito com esse objetivo. Só que vai pegar o Lula e vai pegar principalmente o neguinho pobre da favela. É esse que é o... E todo mundo que um dia for vítima de uma injustiça. O pobre da favela, o ladrão de galinha, vai preso de prima, Ivan. Ele vai preso de prima nesse país. O sistema está errado, você tem toda a razão. Ele vai preso. Reforme o sistema. Mas não se fazer essa mudança desse jeito aí num Brasil injusto, excludente, em que ninguém tem acesso à justiça. A justiça, principalmente o mais pobre, é o mais pobre que vai se ferrar. É o povão que vai se ferrar com essa brincadeira. Não vai se ferrar. Para pegar o Lula, não vai se ferrar. Não vai o neguinho pobre da favela que vai se ferrar. Não tente confundir as pessoas. Você está tentando confundir as pessoas. Isso é discurso da esquerda. Isso, não é discurso da esquerda. O pobre não vai para cadeia, não. Sabe por que o pobre não vai para cadeia? Não vai ferrar o pobre porque o pobre é trabalhador. Porque o pobre não vai ser pego roubando dinheiro público. Porque o pobre não vai ser pego em negociata. Tá? Teve um pai... O pobre não vai ser pego em negociata. Então, eu não tenho a menor preocupação. Aliás, se o condenado em primeira instância for preso, eu não tenho um pingo de preocupação, porque eu jamais vou me envolver nesse tipo de coisa, nem você. Então, ser condenado à cadeia e ser preso por um julgamento de primeira instância, vou dar só um exemplo. Não muda nada. Não muda nada. Para gente honesta, não muda nada. Em segunda instância, não muda nada para gente honesta. A terceira instância é para safar. Safado e endinheirado. Ele é um romântico. O Caio Bortolão é um romântico. Eu vou dar só um exemplo. Só um exemplo e vou embora. Só um exemplo. Um cidadão, aí você dá um exemplo e volta para os anos 60. Um cidadão... E volta para os anos 60. Um gerente, um vendedor, gerente de vendas, um cidadão... ficou 15 anos preso na cadeia, 15 anos na cadeia, foi solto agora esses dias. 15 anos. Lá atrás, quando os filhinhos dele eram pequenininhos, ele se separou da mulher. Tiveram uma briga e se separaram. Uma amiga da mulher foi na polícia e disse assim, olha, ele violentava os 2 filhos dele, foi por isso que a minha amiga se separou dele. Ele violentava os 2 filhos dele. Fez a cabeça das crianças, as crianças eram pequenininhas. A polícia fez uma investigação, as crianças falavam, sim, meu pai fazia isso, meu pai fazia aquilo. Ele tomou 15 anos de cadeia. Os filhos dele, quando cresceram um pouquinho e perceberam o que eles tinham feito
quando eles eram crianças, eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Quando eles perceberam um pouquinho o que eles fizeram, eles procuraram a justiça e disseram, olha, gente, por favor, solta o meu pai. Nós falamos mentira. A amiga da minha mãe obrigou a gente a falar mentira, a gente falou uma mentira, meu pai está preso. Meu pai não estuprou a gente, não. Meu pai não violentou a gente, não. Era mentira. Solta meu pai. A justiça não aceitou. Eles foram no cartório, elaboraram um documento, registraram em cartório, apresentaram no Ministério Público, apresentaram na Justiça. A Justiça não aceitou. Uma ONG internacional veio aqui para o Brasil, tomou conhecimento do caso, patrocinou toda a causa novamente, bancou os advogados. Eu que sou romântico. Uma ONG internacional veio aqui, bancou o caso. Você está romanceando a Justiça reconheceu o erro. Eu estou romanceando, não, isso é uma história verdadeira. Está nos jornais, toda a imprensa noticiou isso. O pai foi solto agora depois de 15 anos por conta de uma injustiça. O discurso da esquerda, minha gente. Essa é a situação do Brasil. Antônio Gramsci. Isso vem de um comunista muito antigo lá da Itália. O discurso do comunista Antônio Gramsci, lá de trás, prega mais ou menos isso, né? A alienação do povo. Então a gente conta essas histórias para deixar o povo com medo. Trabalhador não vai para cadeia, porque trabalhador não é corrupto. Vai para cadeia é o corrupto. O Lula só vai para cadeia porque é corrupto. O Lula só vai para cadeia porque é corrupto. Não confunda. Você é trabalhador, honesto, gente de bem. Cara que luta para viver, para manter a sua família de pé, você não vai para cadeia. Mesmo que você seja condenado em primeira instância, aliás, você não vai ser condenado em primeira instância, porque você não vai cometer ilícitos, como o Lula cometeu aos montes. Há uma diferença muito grande entre o Lula e você. Você é gente de bem. Que nada funciona Você é gente de bem. Então dizer que a mudança da prisão em segunda instância foi para pegar o Lula, conversa mole. Ela é muito anterior a isso. Muito. Ela aconteceu muitos anos antes da condenação do Lula. É que o Lula, o petismo, e aí o senhor vem para o microfone para fazer o discurso Lula, petista, em favor do Lula. Em favor do Lula. A instauração, a mudança para se prender após a segunda instância foi para tirar o Lula da eleição. As pesquisas estão todas aí. Se houver eleição, se o Lula concorrer, as pesquisas estão todas aí. Ele ganha a eleição. Eu não sei se ganha a eleição. É uma afirmação. Todas as pesquisas... Ele lidera a rejeição? Todas as pesquisas estão dizendo isso. Ele tem 60% de rejeição. Né? E ele é o candidato mais conhecido. Pode ser que ele não ganhe. Será que o Lula vai ganhar a eleição? Pode ser que ele não ganhe. Eu não apostaria que o Lula ganharia a eleição. Eu tenho certeza que aqui em Limeira o Lula perde a eleição. Tenho certeza que em São Paulo o Lula perde a eleição. Você tem razão. Pode ser que ele não ganhe. Aliás, eu tenho certeza que o Lula perde a eleição. Você tem razão. Pode ser que ele não ganhe. Mas por via das dúvidas, como todas as pesquisas dizem que ele vai ganhar a eleição, vamos botar a prisão em segunda instância, a gente tira ele da eleição, depois a gente vê o que a gente faz. É o discurso da esquerda. É o discurso da esquerda. É o jeitinho brasileiro. Mas eu respeito... Aqui no Brasil se dá jeitinho pra tudo. Esse meu querido colega e grande profissional, Ivan Schutzer, que defende o seu discurso da esquerda. Afinal de contas, ele tem esse enviesamento de esquerda, essa paixão pelo vermelho, mas eu continuo com a minha paixão pela bandeira brasileira, que é verde, amarela, azul e branca, e continuo batendo na tecla de que o Brasil não é a Venezuela e nem Cuba. E nós não queremos que o Brasil seja nem a Venezuela, nem Cuba. O que a gente quer é um país democrático, verde, amarelo, azul e branco. E não, país democrático com prisão em segunda instância. E não vermelho. País democrático com prisão em segunda instância. E não é? Você dá uma possibilidade de recurso e não é? Tá bom. Quer dizer, né? A segunda instância é uma esfera recursal, né? Fora tudo que o endinheirado pode fazer, o cara que tem dinheiro nesse país não vai preso. O cara que tem milhões para pagar advogado, como o Lula. Os advogados do Lula são milionários. Ele vai protelando. Então você quer dizer que o cara reformar o sistema, a gente cria uma jabuticaba. Condenado já em duas instâncias, você está dizendo que isso não é democrático. Tá bom, então. Então vamos criar mais instâncias. Não é? Vamos criar 5 instâncias. Aí o cara é condenado aos 30 anos e depois de 120 anos ele transitou em julgado, aí ele vai para a cadeia. Para evitar que esse pai não tenha tomado 15 anos de cadeia. Então tá bom, por um erro, uma mentira. Por um erro, não, por causa de uma mentira. A gente desestrutura um sistema que em 99,9% dos casos age com correção. E pelos erros do Lula, age com correção. A gente cria uma jabuticaba. Então você citou um exemplo, em milhões, né? Houve uma condenação equivocada. Muito bem, pode haver.
Pode haver. Aliás, Jesus Cristo foi condenado equivocadamente. Né? Houve uma condenação equivocada. Então vamos acabar com esse negócio de condenação. Não se condena mais ninguém. Não se condena mais ninguém. Ao invés de 3 instâncias recursais, nós criamos uma 4ª, uma 5ª. Como você que diz que é progressista, que quer estatizar tudo, que quer a máquina inchada, nós podemos então criar novas instâncias para o judiciário, mais funcionários públicos, e aí quebra o país de uma vez, né? O PT começou a quebrar, termina de quebrar. Vamos fazer 10 instâncias recursais e aí ninguém vai preso. Vamos viver no país em que ninguém vai preso. Que maravilha. Até amanhã, Caio Bortolã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã a todos. Boa tarde, Educadora.